Alberto Santos Passos é natural de Pelotas, mas foi criado numa comunidade de pescadores. Aos 15 anos, começou a pescar com o pai, uma profissão de família. O nosso convidado de hoje é Beto Z3. Beto, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder me reportar à comunidade de Pelotas e passar um pouco da minha vida, do meu trabalho como parlamentar pela TV Câmara. Beto, o que tu te lembras da tua infância? Como é que foi? O que te traz na lembrança? Pois bem, Fernanda, eu fui criado na Ilha da Feitoria, uma ilha que fica distante a 1 hora de barco da colônia de pescadores Z3. Até 1979, em novembro de 79, nós rumamos da Ilha da Feitoria para morarmos na colônia Z3. Por conta de alguns incidentes, aconteceu alguns incêndios na localidade da Ilha da Feitoria, vitimou algumas famílias, e também por conta de nós não termos lá água tratada, energia elétrica, a condição precária de vida naquela comunidade, porque em 79 já despertava a Z3, já tinha a estrada da praia, já tinha luz elétrica, telefonia estava chegando, enfim, e lá nós não tínhamos. A questão também de armazenar o pescado, a questão do gelo, tudo era uma dificuldade. Meu pai tinha uma parelha de pesca, meus avós, então a gente tinha dificuldade nessa questão. E aí a família decidiu como um todo rumarmos até a colônia Z3, onde estamos até hoje, família Paz, família Santos, desde 79 lá na comunidade da colônia Z3. O meu pai foi presidente da colônia de pescadores, o meu avô, então foram pessoas que militaram no movimento sindical na comunidade, e eu desde cedo despertei para a política, né? Acompanhando o trabalho do meu pai na organização sindical. A gente recebia, eu lembro quando menino, a gente recebia em casa autoridades, políticos, não só de Pelotas, mas da região. Eu lembro das reuniões que o meu pai tinha, eu posso destacar aqui com Wilson Matos Branco, Roberto Frates Martins, que foi vereador dessa casa. Então, para nós, eu menino da comunidade, me despertava, e o pai sempre lutando pela luta de classe dos pescadores, e aí veio também a empolgação para participar mais ativamente. Participei do movimento estudantil na minha comunidade, onde fui presidente do Grêmio Estudantil, representante de turma, sempre um pouco empolgado com essas questões. Em 98, eu cheguei à Câmara para assessorar o então vereador Edmar Campos, hoje vereador desta casa, vereador gaúcho, que muita me honra ter trabalhado com ele na oportunidade. Depois eu fui ser subprefeito da colônia de pescadores Z3 no governo do deputado Marrone, então prefeito na oportunidade, onde fiquei 4 anos, fui reconhecido pela comunidade, onde fizemos um trabalho muito próximo da comunidade, levamos lá para aquela comunidade água tratada, fizemos um posto de saúde novo, fizemos um ensabramento da estrada na oportunidade, reuniões constantes com o conselho escolar, com o conselho do posto de saúde, com a colônia de pescadores, sempre muito presente no dia a dia da comunidade com as pautas. E depois fui convidado a atuar no mandato da deputada Miriam Marrone, no primeiro mandato da deputada Miriam. Fiquei 2005, 2006 assessorando a deputada, fiz um trabalho no CAPA, no Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, que é uma instituição que trabalha muito a agricultura familiar aqui na nossa região, ligada à Igreja Luterana. Também trabalhei no gabinete do deputado Marrone, deputado federal, enfim, e depois fiquei primeiro suplente da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara, quando a deputada Miriam assumiu o seu mandato na Assembleia Legislativa. Eu fiquei os 2 anos aqui no Parlamento e consegui a minha reeleição com 2.303 votos, reconduzido a esse Parlamento por toda a comunidade de Pelotas. Fiz voto tanto na colônia Z3 quanto também na zona rural, que eu sou muito grato, também nos bairros e vilas, região central, trabalhando temas do dia a dia da comunidade, mais destacando os temas relacionados à pesca, à agricultura familiar e também pautas do dia a dia, a questão da segurança pública, que trabalho muito esse tema aqui na casa, a questão da saúde, enfim, e cobrando aqui na casa políticas públicas permanentes que vai ao encontro aos cidadãos. E nós, vereadores, eu sempre costumo dizer,
a gente não tem o poder de fazer, de executar, mas nós temos uma prerrogativa de fiscalizar as ações do Executivo, é isso que faço dentro do Parlamento, apresentar projetos, elaborar leis. Eu tenho projetos, um dos projetos que tenho é que cria a Semana do Alimento Orgânico no município, já fizemos vários eventos e atividades, cobrando também ações do governo, políticas públicas inclusivas nessas questões, um projeto de arborização de praças e logradouros da nossa cidade e também um projeto que cria entre as empresas o selo Amigo do Meio Ambiente para as empresas que investem em meio ambiente que sejam contempladas com desconto nos seus tributos municipais. Isso nos possibilitou de estar aqui nesse parlamento, né? Só 21 vereadores, uma população de 350 mil habitantes, a responsabilidade é muito grande. Uma reeleição. Então é uma questão muito proveitosa também, porque nós no mandato nós temos a condição de dialogar com vários setores e aqui respeitar também as diferenças. Nós temos colegas de vários partidos aqui, então são interesses de categorias, enfim, e a gente aqui defende com muita tranquilidade o que a gente acha melhor para a sociedade. Em relação à família, tua família é numerosa? Quantos irmãos? Eu tenho uma irmã, né, a Roberta, formada em Relações Públicas. Não, ela é formada em Relações Públicas. Meus pais me deram uma criação que me possibilitou hoje ser o que eu sou, com muita humildade, mas eu fico muito feliz porque eu estou vereador, mas eu não desconheço a minha profissão de pescador e eu acompanhei desde o início, desde a Ilha da Feitoria, a chegada dos barcos de peixe, depois o meu período de pesca, eu mesmo pesquei por mais de 10 anos no estuário da Lagoa dos Patos, pesquei no Oceano Atlântico e Rio Grande. Como é essa vida? É muito sofrida, né? Como é que é? O que tu te recordas? Assim? Ela é uma vida sofrida, mas é uma atividade, ela é uma atividade... São Pedro já era pescador, é uma das mais antigas que temos. Ela é tão prazerosa também, porque para muitos a pesca, ela é uma atividade de esporte, de lazer. E nós que vivemos da pesca como atividade econômica, que tiramos sustento, aí ela junta tudo isso, né? E que bom quando a gente enche um barco de peixe, que a gente faz a captura, e a pesca da tainha é uma pesca muito rentável, quando a gente pesca tainha em grande quantidade, a pesca do camarão, da curvina, e vocês não sabem, aos telespectadores, o que é prazeroso encher um barco de peixe. Eu já tive esse prazer de eu mesmo capturar um barco de tainha, um barco de curvina, enfim. Então já pesquei em toda a Lagoa dos Patos, né, com meu pai desde cedo, e nós tínhamos os proeiros, que a gente chama, são os empregados das parelhas, né, e a gente juntava, porque a gente ficava às vezes 7, 8, 10 dias na lagoa. Embarcado, né, como a gente chama. Embarcado, e quando retornava com 2, 3 mil quilos de tainha, e aí a família está esperando no trapiche, o comprador está alegre, porque aí a gente traz também Estou enxergando a cena, inclusive vamos ver se a gente acha uma cena bonita dessas para colocar agora na matéria, né, da reportagem. Aí o que entra também, é uma satisfação pessoal do pescador, no caso minha que pesquei, do comprador que me forneceu o gelo, me forneceu o óleo, me forneceu os alimentos, que sabe que eu capturei o peixe e vai ter a rentabilidade para cobrir aquela despesa. E depois de tudo isso também a gente saber que esse peixe vai chegar na mesa do consumidor, né? Às vezes a gente passa no mercado público ou no supermercado, olha, esse peixe fui eu que pesquei. Então é uma satisfação, é uma coisa muito prazerosa, mas é uma profissão muito distinta, né? E graças a Deus, tanto meus avós paterno como materno vieram da pesca, labutaram nesta atividade, os meus amigos, familiares, enfim, e a nossa colônia Z3, né, ela é uma colônia importante no cenário não só do estado, mas como do Brasil na questão da pesca. Nós ali, em época de safra de tainha e camarão, mais de 2 milhões de toneladas de pescado é capturado na colônia Z3, então gera economia da nossa cidade. Inclusive criaste uma festa, a festa do peixe do camarão, nós criamos, né? a festa do peixe, e aqui
nós já tivemos edições anteriores, né? Não foi uma criação propriamente minha, teve outros atores, na época o governo municipal, na época do prefeito Marrone foi feita a primeira edição, depois nós retornamos no ano passado, no governo Feta, tivemos aqui o apoio do vereador Adinho também, que nos ajudou muito. Enfim, nós temos aqui também um projeto na casa que é de autoria do vereador Roger Nem, que cria a Festa do Peixe no município. Então é uma ação conjunta de todos os colegas e não tem como excluir também os poderes constituídos, o poder público, tanto municipal, o Estado, o governo federal, que tem participado com as políticas públicas permanentes de pesca. Hoje o pescador é reconhecido, temos o seguro defeso, nós temos hoje o Pronaf Pesca, kits feira para a família que vende o pescado diretamente ao consumidor nas nossas feiras, que é espalhado por a cidade, e uma série de benefícios. E até 1990, 92, enfim, meados dos anos 90, o pescador não era reconhecido nesse sentido. Imagine em 79, nossa, eu lá na Ilha da Feitoria, o meu pai, nós nem entrávamos dentro de uma instituição bancária porque o pescador não era valorizado. E tinha escola lá? Né? A Ilha da Feitoria, na época, morava em torno de 600, 700 pessoas, tinha escola, tinha a igreja católica, então nós tínhamos 2 times de futebol lá na Ilha da Feitoria, então era prazeroso. E tu jogavas? Lá. É um hobby teu? Eu saí de lá e ia completar 7 anos. Tá bem, né? bem pequeno. Se jogava eu nem te recordo lembra, muito. Nem te lembra. Mas eu saí próximo aos 7 anos de lá. Mas e foi também para estudar, Beto? Que vocês vieram também? Foi porque as crianças estavam ficando maiores? Eu quando cheguei na Z13 é que eu fui estudar na Escola Almirante Rafael Brusque, fiz até a 6ª série, depois vim completar o 1º grau e o 2º grau, com um supletivo aqui na cidade, onde estudei no Instituto Educacional Assis Brasil e no Objetivo Universitário. Então, retornando um pouco à Ilha da Feitoria, aquela comunidade, ela tinha uma particularidade no cenário, no contexto pesqueiro do estado do Rio Grande do Sul, porque ali descendentes de portugueses estabeleciam as suas parelhas de pesca ali, os chamados poveiros, que iam para lá pescar o bagre. Na época, final dos anos 70, as pessoas não tinham noção da quantidade de bagre que era capturado na Lagoa dos Patos. O meu avô mesmo teve safra, a nossa parelha, de capturar 300, 400 toneladas de bagre, só uma parelha. Nossa. Então ali vinha o pessoal de São José do Norte, os poveiros, e ali vinha pessoas de Portugal pescar, ali estabelecer suas parelhas de pesca. Então uma coisa, uma história, catarinense, né? É uma coisa muito prazerosa assim, da gente relatar e recordar aqueles momentos. E eu tive a oportunidade, mesmo como criança, aos 6, 7 anos de idade, recordar tudo isso. A minha mãe era funcionária pública da escola da Ilha da Feitoria, depois veio transferida para a escola da Z3. Então é uma coisa que deixa a gente muito feliz. E em relação à juventude, aí já aqui na cidade, aliás, na colônia Z3, mas em Pelotas, tu gostavas muito de sair, fazia festa, o que tu fazias assim, além de trabalhar? Além de trabalhar, eu gostava muito de jogar futebol. Eu sabia que tinha um joguinho de futebol. Confesso que nunca fui muito festeiro, assim, de balada, né? Na época eram os bailes, hoje é as boates, a juventude mudou o termo, né? Mas eu gostava muito de jogar futebol e o meu pai era muito... Ele era rígido na criação e sempre desde cedo no trabalho. Nós tínhamos a parelha lá na Z3 de pesca, e ele nos exigia muito, mas eu sempre fui acredito que sempre fui um bom filho, sempre fiz por merecer também a credibilidade dos meus pais, mas eu sempre fui um jovem mais caseiro, né, assistir TV, que era o divertimento que a gente tinha na colônia Z3. Hoje na cidade tem mais possibilidades e a gente morando para fora, e eu moro no 2º distrito, que é a colônia Z3, as possibilidades são menores. Então hoje tem a internet, naquela época não tinha, então era mais o futebol, jogar lá no Marítimo, na escolinha do Marítimo, sair da escola, eu lembro quando estudava à tarde, a coisa gostosa era chegar em casa, deixar a mochila e correr para o campo de futebol, jogar bola com os amigos, isso com 9, 10 anos de idade. Então, são coisas que a gente recorda da juventude. E em relação a namoro, eras muito de namorador, assim? Não, também era quieto? Também era bem quieto. Era quieto. E como é que foi que tu conhecesse a tua esposa? A minha esposa, ela é de Santa Catarina, ela é catarinense,
E nós tínhamos o hábito na minha comunidade, na Colônia Z3, de a cada ano nós fazemos excursão, os pescadores daqui visitar a laguna, e tem um grau de parentesco, é um intercâmbio muito grande de laços familiares. Em 90 eu fui fazer uma viagem, uma excursão, e conheci ela. Eu com 17, 18 anos, ela com 15 anos, e aí se conhecemos lá num baile, numa brincadeira na comunidade de Campos Verde, em Laguna. Depois eu retornei, aí passou um período de 15 anos e eu fui de novo visitar a comunidade, nos encontramos. E aí dali namoramos, noivamos e casamos. Nossa, né? destino, já acreditas? estou casado há quase 5 anos, né? É uma bela companheira, Simone. Então, isso são coisas que ficam para sempre, né, no imaginário. E tu acreditas em gente. destino? Porque 15 anos depois... Olha, acho que acredito sim no destino. O meu caso foi destino, Foi né? destino. Se era para ser, foi, né? Nossa! E essa permanência tua na tua base, no caso? Porque geralmente as pessoas, né, tipo, melhoram um pouco de vida e saem, né? Tipo, meio renegam as suas origens. E tu não, tu permaneces. Isso também é importante, né? Permaneço, moro na minha comunidade, a Z3, há mais de 30 anos, né? Gosto da minha comunidade, gosto da gente da Z3, né? Luto pelas coisas da minha comunidade. O tempo que tenho livre da política ou do lazer, é lá que eu fico. É a coisa mais prazerosa é ir na praia, conversar com os pescadores. Então é uma coisa que me deixa muito feliz. Então a permanência, né? Construir casa na Z3, né? Então fiquei lá. Né? E é lá que eu vivo e lá também que eu sou grato, porque grande parte dos meus votos vem da minha comunidade. E não é justo nós, na época da eleição, pegarmos o voto daquela comunidade e depois, quando a gente se eleger, abandonarmos. Então a gente está lá diariamente, né? Então é uma comunidade que me acolhe muito bem. E a gente respeita também os moradores que votam em outros candidatos, que têm outros partidos, porque, enfim, nós somos uma comunidade e a gente, no sistema democrático, a gente tem que respeitar também as opiniões. Mas uma coisa que a gente não abre mão, a gente tem o mesmo denominador comum. Nós viemos da água, da pesca, dessa atividade tão importante como eu falei. Vereador, muito obrigada nesse bloco, porque depois do intervalo a gente continua conversando no Entrevista com o vereador Beto Z3. Dionei vem sempre de longe. Renato mora na praia, mas nunca escutou o barulho do mar. Aqui, cada criança descobre que é capaz de aprender. Para os alunos das escolas municipais de Balneário Camboriú, o surf também faz parte da educação. Na água tu não vê a diferença. A cada onda tu tá tentando superar o seu limite. Tanto os portadores de necessidades especiais como qualquer outro têm as mesmas dificuldades. Ele se sente igual aos outros, que é realmente o que deve ser, né? Na praia ou na sala de aula, todos aprendem juntos. A língua de sinais faz parte do dia a dia nas escolas. Ele me ensina algumas coisas, eu ensino pra ele. É muito legal a gente aprender juntos. Inclusão, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Adote essa ideia na sua escola. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O analfabetismo era apenas um dos desafios enfrentados pelas mulheres da periferia de Belém. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro. As mulheres querem trabalhar, querem ir à escola, não conseguem. O que as pessoas do bairro não imaginavam era que o Brasil alfabetizado, além de ensinar a ler e escrever, iria ajudar também a diminuir a violência. Aí eu fui dizer, rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você lê, você escreve seu nome muito feio. Ele disse, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Vanúzia voltou a estudar e levou o marido violento. Juntos, eles descobriram que a educação era capaz de melhorar também o casamento. Não quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, é tipo assim, uma magia. Voltamos com o programa Entrevista, que hoje está conversando com o vereador Beto Z3. Beto, no primeiro bloco a gente falou um pouco de família, de juventude. Tu sendo um representante das praias, podia falar um pouquinho para as pessoas que não conhecem muito especificamente, inclusive na Festa do Peixe do ano passado eu conheci a tua praia.
E amei. Conheceu a Praia do Junquinho. Do Junquinho. Que belo lugar, né? Impressionante. A natureza ali ela é bem exuberante, a gente tem esse privilégio. Nós temos ali nas ETs a Praia do Junquinho, a Praia do Ecocamp, a Praia do Totó, a própria Praia da Comunidade, mas também temos a Praia do Balneário dos Prazeres. O Balneário dos Prazeres é lindo, né? O antigo Barro Duro, o Laranjal, então nem se fala. E a gente tem trabalhado aqui na Câmara esse tema do crescimento, o aumento da Praia do Laranjal em termos de público a cada veraneio. Então não tem para onde crescer mais a Praia do Laranjal. Então cada vez mais os governos têm que investir na Praia do Balneário dos Prazeres, na Praia do Totó, na Praia das E3. Por isso que eu tenho tratado aqui esse mandato, a questão do asfaltamento da Avenida Rubens Machado Soto, que é a estrada da praia. Inclusive foi feita uma audiência lá mesmo, fizemos né? uma audiência pública, onde o senhor prefeito municipal esteve presente, secretários municipais, a Câmara, um coletivo grande de vereadores e a comunidade, para nós também passarmos para a comunidade de Pelotas e para o Executivo despertar que ali nós temos 4 mil moradores nas E3, nós temos a produção do pescado forte e também a questão da agricultura, que é muito forte, a soja e o arroz, porque nas E3 no 2º distrito, 80% da produção agrícola de Pelotas está naquele distrito. Então a importância. E também a questão do Balneário dos Prazeres, é uma das poucas praias ainda do Brasil que tem a arborização tão exuberante como o Balneário dos Prazeres, né? O Laranjal é a mesma coisa, aquelas figueiras, e é tão maltratado às vezes, né? Tanto o descaso pelo poder público, como também aquelas pessoas que vão lá, fazem fogo na raiz da figueira, maltrato. E uma questão que a gente também trabalha muito é cobrando do Executivo a limpeza urbana dos nossos balneários. E também a infraestrutura, asfaltamento de ruas. O Balneário dos Prazeres mesmo, ele é muito tímido. Hoje só tem a avenida principal, a Avenida Amazonas, que é calçada. O restante do balneário não recebe esse cuidado que teria que receber por parte do Poder Executivo. E é isso que nós façamos aqui na Câmara, cobrando políticas públicas de desenvolvimento econômico, de infraestrutura urbana para aqueles balneários, para possibilitar o crescimento daquela região da cidade. Aquela região já está crescendo, está recebendo empreendimentos ali da iniciativa privada, são vários condomínios, então com certeza a cidade de Pelotas está crescendo para aquela região. Então os governos têm que investir em condições para possibilitar uma melhor condição de vida para as pessoas também que moram ali durante todo o ano. É importante. A questão da segurança também é uma questão, é uma pauta que os moradores, tanto do Laranjal, Balneário dos Prazeres e das E3, estão sempre nos cobrando, e a gente cobra do Estado, cobra do Executivo essas questões. O fornecimento de energia também tem sido uma constante reclamação dos moradores do balneário. A gente tem feito, junto à CE, intermediado essas relações para possibilitar colocação de mais transformadores, aumentar a força para aquela região da cidade. Enfim, serviço de saúde pública, né? Atendimento permanente nos nossos balneários. O Balneário dos Prazeres recebe no seu postinho no verão médico aos finais de semana, mas a gente quer que isso aconteça durante todo o ano também, né? Porque ali já é uma região que fica mais longe do centro da cidade e ali tem que ter um olhar diferenciado por parte do governo. Mas também não podemos de desconhecer a nossa zona rural, que eu também gosto de falar muito esse tema, que é um tema do desenvolvimento através da zona rural. Eu sempre digo, Fernanda, o polo naval, o governo federal tem investido aqui na região, a questão de todo o modal viário aqui, a duplicação da BR-392, agora a duplicação de 116, o governo Lula, o governo Dilma tem dado um olhar diferenciado, mas eu sempre digo que a nossa região é uma região agrícola. 90% dos municípios da zona sul do estado do Rio Grande do Sul vivem da agricultura familiar. Então nós não podemos também deixar de olhar a nossa colônia de Pelotas, as pessoas que produzem o leite, hortaliça, os hortigranjeiros, e cobrar estrada, cobrar o melhoramento do acesso à saúde, como eu já disse, mas também a iluminação dos aglomerados urbanos na zona rural. Então são pautas que chegam aqui no nosso gabinete e a gente faz essa intermediação para os secretários, via requerimento, via proposição, porque eu sempre digo, muitas pessoas desconhecem o papel de um vereador.
A função do vereador, uma das prerrogativas maiores é fiscalizar, além de apresentar projetos, elaborar lei. Mas nós, o vereador chegar lá numa rua e dizer, eu vou asfaltar essa rua, eu não tenho poder, quem faz é o executivo, a gente propõe. É igual na zona rural, as pessoas nos ligam, vem aqui, vereador, a estrada, vou dar um exemplo, a estrada da Santa Silvana, que eu sempre tenho debatido aqui no parlamento, que às vezes está em péssimas condições de trafegabilidade, as pessoas nos ligam, a gente faz o requerimento, vai no secretário de Desenvolvimento Rural, faz essa cobrança, leva o conhecimento para o prefeito municipal, mas eu não tenho o poder de levar a patrola lá, ou mandar ensaibrar, porque eu não tenho... Sim, não é o executor, né? Eu não sou executor, mas muitas pessoas ainda acham que o vereador, ele é obrigado a arrumar um serviço para o seu filho, ele dá o vale transporte, enfim, um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Não é a nossa função. O nosso mandato, não é só do meu, outros colegas vereadores também, né? Nós temos a prerrogativa da fiscalização, da elaboração de projetos e leis dentro do parlamento. Até, vereador, tu és muito ligado a minorias, né? Então, a pesca, a agricultura familiar e também os quilombolas, né? Eu tenho um trabalho via CAPA, né? O Centro de Apoio Pequeno Agricultor, que é uma entidade que trabalha, que reconheceu esses quilombolas aqui na nossa região, algum tempo atrás, um trabalho com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e eu sempre participei das ações, porque quando fui da equipe do CAP, eu trabalhava a questão da pesca, mas também acompanhava os técnicos que iriam nos quilombos, e ali foi me despertando essa atenção aos quilombolas. Então eu sou grato também a essa comunidade, porque eu sempre que tenho tempo visito os quilombos do nosso município, e também além de visitar, encaminhar pautas, demanda. Agora mesmo encaminhamos a Secretaria de Desenvolvimento Rural uma pauta da terraplanagem em várias áreas de quilombo para fazer as moradias para os quilombolas via Caixa Econômica Federal, via o Governo Federal. É um trabalho que o CAPA tem feito aqui de possibilitar que os quilombolas sejam contemplados com casas, com moradias, pelos programas sociais que tem. Também não tem infraestrutura, os mutirões de documentação, porque muitos até então não eram reconhecidos, não tinham documento. O trabalho que o CAPA fez com o MDA, nós fomos fomentar que eles fizessem dentro dos quilombos esses mutirões. Isso aconteceu no ano passado, 3 mutirões, onde possibilitou mais de 300 quilombolas tenham identidade, CPF, tiram o seu talão via Prefeitura Municipal, o talão modelo 4 hoje, e vários documentos, certidão de nascimento, casamento. Então são ações que gratificam a gente, chegando a política pública para aqueles que mais precisam. E tu achas que isso se deve à tua origem? Essa ligação assim com os que mais precisam? Vem da origem? Isso não tem como negar que desperta, né? Desperta muito, né, Fernanda? Não quer dizer que também aqueles que têm um poder aquisitivo maior não tenham que ser contemplados por ter uma rua asfaltada, por ter o posto que atenda, a iluminação, o serviço de segurança, não é nada disso. Claro. Mas a política, ela é muito prazerosa quando a gente atinge um número maior de pessoas, independente da classe social. Mas como eu sou da comunidade, a Z3 é zona rural, não tem como a gente desconectar de estar interligado com as pessoas de origem mais humildes. Mas também a gente reconhece, porque eu sempre digo, tanto o grande produtor também do agronegócio como o pequeno, eles são importantes, né, para a economia da cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Eu sempre digo que o agronegócio pode conviver com a agricultura, porque eu não vejo nenhum problema quando uma grande propriedade que tem vários empregados paga direito o seu empregado, paga os seus direitos trabalhistas, remuneram bem, dão todas as condições e ela é produtiva, não tem problema nenhum de ter essa convivência. Então os empresários também não são nossos inimigos, claro, porque eles produzem e a gente tem que ter um olhar para todos os setores. Em relação já uma gestão, um mandato, era o que tu imaginavas quando tu entrasses aqui? Olha, confesso que primeiramente não era fácil conquistar o primeiro mandato. A nossa bancada do Partido dos Trabalhadores é uma bancada que sempre tem bons candidatos, bons quadros, com nomes valorosos. Nós temos aqui mesmo na casa uma referência, que é o vereador Ivan Duarte, de vários mandatos na casa, sempre reconduzido democraticamente pelo voto popular. Na época, a deputada Miriam era candidata a vereadora e eu fazia essa reflexão de como que eu vou me eleger com esses candidatos que têm um nome maior, uma expressão maior e uma convivência maior na política.
mas graças a Deus me possibilitou de ser o primeiro suplente. A Miriam conseguiu a eleição a deputada estadual, eu assumi o mandato, fui reconhecido pela comunidade, também pela imprensa local, tanto a escrita, falada e televisada, que reconhecia o meu trabalho, e as pessoas foram reconhecendo o nosso trabalho e possibilitou o aumento da votação também, mesmo com 21 vagas no parlamento. Quando eu concorri a primeira vez eram 15 e eram 280 candidatos, em torno de 280. Essa última eleição foram quase 400 candidatos. Então a coisa foi maior. A minha comunidade mesmo, eu lembro que na primeira eleição nós tínhamos 3, 4 candidatos lá dentro da comunidade. Nessa nós tivemos 8 candidatos. Nossa, o dobro. 4 ou 5 da comunidade e mais 3 candidatos que fizeram a campanha muito forte dentro da minha comunidade. E graças a Deus eu ainda consegui fazer 65% dos votos válidos na comunidade. Então foi um reconhecimento do trabalho. Mas eu fiz voto em todas as urnas da cidade. E isso é uma responsabilidade bem maior agora, né? Porque foi o reconhecimento de 4 anos e as pessoas geralmente esperam ou igual ou mais, né? Para esse agora. A cobrança sempre aumenta, né, Fernanda? As pessoas cobram porque vê no vereador aquele que vai resolver os seus problemas. Mas eu sou muito regrado nessa questão, eu sou muito grato à minha assessoria, uma assessoria muito atuante também, que dá uma retaguarda para a gente fazer o nosso trabalho. Então eu procuro participar de todas as sessões, de todas as reuniões técnicas da casa, as comissões, fazer também o trabalho de fiscalização dos recursos públicos. Eu participo muito dessa questão também extra-Câmara, porque a vida do parlamentar ela não é só no plenário, ela é uma vida, todo dia a gente tem demanda, a gente recebe demanda da comunidade, é a rua que está com buraco, é a lâmpada que não acendeu em tal rua, é a praça que está suja, e a gente tem que ir lá pessoalmente visualizar para fazer o requerimento, fazer a proposição, para ir no secretário cobrar, para reunir com o prefeito, enfim. Então, as ações elas são um contexto muito grande. E quando a gente é reeleito também, porque a gente também aqueles que optaram por outro candidato, a eleição de vereador, às vezes, ela nos possibilita que a pessoa às vezes é um amigo e outros que o amigo às vezes até nem vota na gente, porque tem outros, tem um familiar, o outro é mais amigo ou menos amigo. Mas uma coisa que eu gosto de destacar é que na eleição do vereador, porque o vereador é mais cobrado, as pessoas acompanham mais. Tem uma ligação mais perto, né? É mais fácil encontrar o vereador e reconhecer o trabalho do vereador do que o de um deputado federal, de um senador. Então a gente é mais cobrado. E eu gosto muito de dizer também que aquelas pessoas que votam num outro candidato, num outro colega, não é porque não gosta do Beto, é porque algum colega também fez um tipo de encaminhamento de uma política pública que contemplou aquela determinada pessoa. Então, eu mesmo fiz 2.303 votos, volto a frisar, mas eu tenho o reconhecimento de toda a comunidade, porque nas minhas pautas de saúde, de educação, de segurança, contempla também aqueles que votaram em outros candidatos. Então a responsabilidade sempre é muito grande e eu sou grato a todos e respeito aqueles também que têm outra posição partidária, outro candidato. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e a gente se encontra no próximo Entrevista. Até lá!